você coloca lá o nome que você acha que deve ser o dele, tá bom? Cara, isso tá errado, isso é injusto! Ela falou assim, injusto. você não devia ter feito com sua irmã. Injusto é isso. Aí eu... A gente tá competindo contra injustiças, né? E você? Já foi injustiçado? E Josué é um dos espiões que volta dizendo coisas boas da terra. Os outros 10 espiões voltaram dizendo coisas ruins, terríveis. Isso significa que Josué estava perto de Deus, era próximo de Deus, era amigo de Deus. Eu e você precisamos ser muito amigos de Deus. Mas aliás, que desafio? É sobre honra. Nós temos que falar sobre honrar alguém. Você já pensou sobre isso? Você já honrou alguém ou alguém já te honrou com um presente, escreveu uma carta, alguma coisa pra você? Cara, já. Tá aí. Que tal se o desafio então pra eles for escrever uma carta ou um desenho pra uma pessoa que eles amam e curtem bastante? Eu acho legal. Ou uma música mesmo, né? Pode Vai ser. da criatividade de vocês, gente. Vocês são adolescentes, a gente confia na Desafio está dado, hein? Quero só ver então, hein? Não se esqueça de honrar uma pessoa que você ama essa semana, tá certo? Seja pai, irmão, tio, prima, avó, Exatamente. Fala, galera! Beleza? Tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio. Com certeza. Eu sou o Emerson, vocês já sabem. E essa aqui é a... Rebeca. É... Não é de Isaac, mas História de quem hoje, Rebeca? juízes de Israel. Israel? Sou carioca. Os juízes de Israel, muito bem. Nesse episódio aqui a gente vai aprender 3 coisas muito legais. Vamos resumir. Qual é a primeira? Organização e hierarquia. Hierarquia. Que é isso? Cara, você nunca viu, tipo, pais, filho, aluno, professor, diretor, Ah, hierarquia. legal, verdade. Tipo, é ordem, assim, tem alguém acima que dita as coisas. Exatamente. Tipo, pastor... O manda-chuva. É um manda-chuva. Ah, saquei. A segunda coisa é sobre coragem. Coragem. Você é corajosa? Óbvio que eu sou corajosa. Tem coragem de entrar numa casa, todo mundo apagado à noite, assim, e tipo... Cara, Ou entra cantando os louvores. É Entra a famosa. cantando, né? Você vai beber água de madrugada. Você bebe a... Você vai no corredor aqui, ó. É Jesus, acende a luz. É Jesus quem vai à frente. Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Boa, gostei dessa, é É verdade. o esquema. Eu tenho certeza que um de vocês aí faz, porque quem é cristão de verdade faz. Pois é. E a terceira coisa é desobediência. Você tem Isso. cara de desobediente, hein? Não queria mandar nada, mas... Tô Pois falando. é, não, assim, a gente, de vez em quando, né? Infelizmente. Mas o bom é que a gente pode aprender. Deus o tempo todo tá alertando, ele fala assim, não seja desobediente, porque tem consequência ruim sobre isso, né? Bom, então é o seguinte, bora. Ah, não. Pô, me ripou de novo. Não tenho ninguém pra pedir um gank aqui, cara. Agora eu entendo aquela frase. Sozinho eu vou mais rápido, mas junto a gente vai bem mais longe. Precisava de alguém. Precisava de um time. Vai! Não me mata! Não me mata! Vai! Saco! O que aconteceu? Oi, Emerson. Tudo bem? Ai, tô tentando jogar esse jogo, mas eu não passo desse nível. Mas eu também tô aqui em um que eu precisaria de uma companhia, sei lá. O que a gente pode fazer? Joga o seu primeiro, você joga o meu, de repente se a gente jogar como um time. Pode ser. Pode ser? Eu tô precisando de uma dupla mesmo. Pensando Demorou? bem. Fechou? Nossa. Bora, eu Among Us. Tá. Entra aí. É o Blade Pandemia. É o meu... Ai, o meu é Corona 1, 2, 3. Tá. Vai lá. Dá um gank Vai. aí, que eu vou entrar aqui, ó. Ó, Pronto. vai lá. Aí. Vai ali pela direita, pela direita. Atrás de você. Vai ripar, Vai. Cuidado. A gente consegue. Cuidado. Aê! Ah, mas já que a gente conseguiu passar dessa fase, já que a gente trocar um jogo que tô ficando com na cabeça. Tipo, algum que dá pra ser com 2, assim? É, em grupo sempre melhor, né? Acho que a gente Tipo o aprendeu quê? isso hoje. Cabo de guerra? Boa! Ah, vamos lá, hein? Lá no meu condomínio tá tendo competição. Ah, é? Então você tá preparado assim? Quero só ver. Bora? Bora. Fala galera, beleza? Mais um episódio do nosso Ultra Talk e estamos aqui hoje para falar sobre a história dos juízes. É um livro muito legal da Bíblia que conta várias histórias de vários juízes legais de uma época que o povo de Deus viveu ali, logo depois que eles entraram na Terra Prometida
E hoje a gente vai falar sobre 3 grandes personagens que aparecem na história do livro de Juízes: Gideão, Débora e Sansão. Então fica ligado aí, porque essas histórias são sensacionais. Beleza, agora vamos então para a nossa história de hoje, porque tá demais e eu quero logo começar. Deus usou Josué para conduzir o povo naquela conquista da Terra Prometida. E aí acontece que Josué morreu e Deus instituiu então juízes, pessoas que ficaram para tomar conta, para ajudar o povo a se manter fiel a Deus e proteger o povo dos seus inimigos. Então, o que acontece é que naquela época que Josué morreu, os juízes então cuidavam de toda a terra, só que a Bíblia conta lá no livro de Juízes, capítulo 17, que virou tudo uma bagunça. Infelizmente, o povo se perdeu pelo caminho e cada um fazia o que achava que era certo e não dava mais bola para o que Deus queria de verdade. E aí, os juízes, então, tentavam de alguma forma ou outra ajudar o povo a fazer a vontade de Deus, fazer com que o povo realmente fizesse as coisas certas. Então, os juízes sempre se levantavam no povo de Deus para ajudar o povo nisso, a cumprir a vontade de Deus. E tem várias histórias muito legais nesse livro para você ler, como de Otoniel, Eude, Jefté e tantos outros. Mas hoje nós vamos falar, como você já sabe, de Débora, Gideão e Sansão. Primeiro eu quero começar falando da história de Débora. Ela era uma famosa juíza da sua época e vivia numa região lá onde todo mundo conhecia ela, porque ela se reunia debaixo de umas palmeiras, ela ficava na sombrinha das árvores e lá o povo chegava até ela e ela falava de Deus, falava das coisas de Deus e também ajudava o povo a julgar os seus casos e também a proteger o povo dos seus inimigos. Naquela época, o povo de Deus vivia em umas regiões onde tinham muitos inimigos ao redor e esses inimigos vinham toda hora roubar o povo de Deus. O povo ia lá, plantava a sua colheita, plantava a cenoura e aí os inimigos chegavam e roubavam tudo e destruíam toda a plantação, destruíam toda a colheita e o povo de Deus ficava muito triste e às vezes até passava fome. Então imagina você aí na sua casa, constrói um castelo, faz uma construção bem legal, você vai dormir e aí a noite toda passa, quando você acorda de manhã, o seu castelo está todo destruído, a sua casa lá que você fez, tudo quebrado. O que você ia fazer? Você não ia ficar triste? Você não ia ficar chateado? Pois é, e quando acontecia isso, o povo de Deus recorria aos juízes, falava assim: por favor, me ajuda. É igual que você faz aí quando acontece isso na sua casa, você chega pro seu pai: pai, por favor, me ajuda, alguém destruiu meu castelo, deve ter sido meu irmão mais novo, deve ter sido meu irmão mais velho, eu sei que você fala isso. E acontece que Débora, então, chama um cara chamado Baraque. Baraque também era um famoso guerreiro daquela época, e ela chama o Baraque lá e fala assim: Baraque, seguinte, cara, a gente precisa resolver esse problema dos nossos inimigos. E Deus pediu para então você ir lá e batalhar contra eles e derrotar esses inimigos. E aí Baraque vai, todo borsalzão, e fala assim: ah, Débora, então tá bom, você quer que eu vá na batalha? E aí ele pega e fala o seguinte: eu só vou se você for junto. E ele achou que Débora talvez fosse dar para trás, mas Débora é uma mulher demais. E ela aceita o desafio e fala: então tá bom, eu vou junto nessa batalha. E ainda digo mais, olha só o que Débora falou. Ela falou assim: Baraque, só porque você não quis ir sozinho, eu vou nessa batalha, mas fique sabendo que a gente vai ganhar, com certeza, porque Deus está conosco, mas a honra dessa vitória não será sua, não será de um homem, será de uma mulher. Saiba disso. E Baraque, tudo bem. Então eles foram para a guerra contra um inimigo que era muito famoso também na época, que se chamava Sísera. E esse cara era famoso por ser um guerreiro que tinha uma frota de 900 carros de ferro. Uau, todos da Hot Wheels. Mentira. E aí, Sísera então era bem poderoso, tinha um exército grande lá e tal, mas quando ele foi enfrentar Baraque e Débora, ele começou a perder, começou a dar tudo errado para ele, a batalha estava nas mãos de Débora e Baraque. E aí, com tanto medo que ele ficou, ele pulou do carro de ferro dele e saiu correndo, fugiu correndo a pé, com muito medo, se escondeu na casa de uma mulher que se chamava Jael. Olha só, outra mulher na história. E aí ele se esconde na casa dessa mulher Jael, que recebe ele em sua casa, deu comida, deu água e tal, e colocou ele lá para dormir e escondeu ele para que ninguém achasse que ele estava lá. E Jael esperou ele dormir, e quando Sísera dormiu, Jael foi e matou
matou Císera, e assim se cumpriu o que Débora falou, que Deus ia dar a vitória daquela batalha nas mãos de uma mulher, e essa mulher foi Jael. Débora é uma história incrível. Outro personagem que a gente vai falar hoje é Gideão. Gideão também foi um juiz que viveu na época ali dos juízes, no povo de Deus. E Gideão é engraçado porque a história começa contando que ele se achava o menos importante da sua família. Gideão achava que ele era ninguém, que ele era nada, porque o trabalho dele era o seguinte: ele era encarregado de pegar as plantações, as colheitas e guardar escondido para os inimigos não virem roubar as plantações e as colheitas. Você sabia? E aí o que ele fazia? Ele fazia isso lá e ficava assim achando, poxa, olha só o meu trabalho, é só fazer isso. Eu não tenho tanta importância assim. Mas, acredite se quiser, um dia ele estava fazendo isso, guardando essas colheitas lá escondido, e Deus apareceu para ele. Deus foi falar com Gideão e ele achava que ele era menos importante, uma pessoa com pouca importância, mas para Deus não. Para Deus, Gideão era muito importante. E aí Deus fala para ele, ó, Gideão, se prepara, porque eu vou usar você, vou usar a sua vida para libertar o povo e para fazer grandes coisas. E aí Gideão pegou um dia e falou assim, cara, não, eu vou fazer uma coisa aqui, porque não pode isso. A minha família não pode servir a outro Deus, a minha família tem que servir só ao meu Deus, ao Deus verdadeiro. E aí Gideão então viu que tinha um poste ídolo lá de Baal, ele esperou ficar de madrugada, foi lá e derrubou e destruiu aquele poste ídolo. E aí assim ninguém viu que foi ele, mas na verdade sabiam que tinha sido ele. E aí quando o povo viu que tinha sido destruído aquele poste ídolo, eles ficaram muito bravos. Como assim? Como é que destruíram o nosso Deus aqui e tal, Baal? E aí virou uma confusão gigante, mas o pai de Gideão percebeu que era Deus quem tinha realmente deixado aquilo acontecer, deixado aquele altar ser destruído, para poder então Deus voltar a ser realmente o centro das atenções e o Deus verdadeiro sendo adorado. E aí Gideão já começa a ser usado por Deus nisso, para levar o povo de volta para Deus. Então a partir daí a vida de Gideão começa a mudar e ele se torna um importante guerreiro contra os falsos deuses do seu povo. E aí eles realmente começam então a ter essa importância como juiz, né, para cuidar do povo e guiar o povo nos caminhos de Deus. Inclusive teve uma vez que pelo poder de Deus, Gideão derrotou numa só batalha 30.000 inimigos. Só que Gideão tinha um exército de apenas 300 guerreiros. 300 guerreiros contra 30.000. Isso tudo aconteceu não porque Gideão se tornou bonzão e tal, mas porque Gideão confiou no poder de Deus. E Deus fez essa maravilha e todo mundo ficou sabendo. E a Bíblia ainda conta que, por causa de Gideão e de que ele levou o povo a seguir os caminhos de Deus, houve paz durante 40 anos em todo o povo. Então Gideão também foi outro personagem muito importante, assim como Débora, que fez o que era legal e certo aos caminhos do Senhor. Agora, nossa terceira história e personagem de hoje é o Sansão. Esse aí eu acho que você já deve ter ouvido falar. Ele é muito famoso. E Sansão, não sei se você sabia, mas a mãe dele não podia ter filhos, ela era estéril. Só que por um milagre, Sansão nasceu. E na verdade, Deus fez esse milagre, fez Sansão nascer, porque Deus tinha um plano para a vida de Sansão. Ele queria que Sansão fosse um libertador do seu povo e um juiz poderoso. Por isso que quando Sansão nasceu, ele foi consagrado a ser nazireu, ou seja, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar num cadáver e ele também não podia beber vinho. Isso lhe garantia que ele estaria fazendo a vontade de Deus, e se ele fizesse uma dessas coisas, uma dessas 3 coisas, com certeza ele estaria desobedecendo o voto que ele fez com Deus, e aí ele estaria colocando em risco toda a sua força e tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, mesmo antes do seu nascimento. Só que Deus dá um dom para ele, dá um dom dele ser muito forte para lutar com povos, destruir todo mundo, e ele era tão forte que inclusive teve uma situação lá que ele enfrentou um leão, e ele rasgou, despedaçou o leão com as próprias mãos. Isso para você ver como Deus realmente é quem estava com Sansão. Essa força não era dele, era de Deus. Mas Sansão começou a desobedecer a Deus. Começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Se apaixonou por várias mulheres estrangeiras, mulheres que não eram de Deus. E aí começou a dar tudo errado para a vida de Sansão, porque ele se afastou do que Deus tinha para ele. Sansão desagradou tanto a Deus
que inclusive uma dessas mulheres que ele casou, que se chamava Dalila, levou ele a fazer uma coisa terrível. Ele fez aquelas 3 coisas. Ele tocou num cadáver, ele cortou o cabelo e ele bebeu vinho. E isso acabou então afastando Sansão de Deus e ele perdeu a sua força. Por conta disso, ele se tornou uma pessoa arrogante e começou a desprezar as coisas de Deus e acabou de fato perdendo então toda a sua força e acabou se complicando na vida. Você vai ver aí na história de Sansão quando você estiver lendo no livro de Juízes. E aí, para terminar a história de Sansão, no final da vida dele, ele foi preso, acabou sendo preso, não tinha mais força, né? Acabou sendo preso e ele estava lá no meio da prisão. Enquanto ele estava sendo preso, a Bíblia diz que ele estava entre 2 pilastras preso, triste e cego. E aí ele se lembra de Deus e fala: Deus, eu lembro do Senhor e como eu tinha força. Então Deus, por favor, pela última vez, me dá força mais uma vez. E aí acontece isso, Deus ouve aquela oração de Sansão e ele recebe força de novo e ele faz tanta força que ele derruba aqueles pilares que ele estava preso e todo lugar onde ele estava, como tinha uma multidão ali, também desaba, cai tudo, derruba tudo e morre todo mundo que está naquele lugar, inclusive Sansão. E aí o que acontece com a vida de Sansão é que a gente olha para ele e vê que ele não fez o que era certo aos olhos de Deus. Débora e Gideão fizeram o que era certo, mas Sansão não. Agora, para a gente terminar, eu queria contar uma história minha. Eu, quando tinha mais ou menos 12 para 13 anos de idade, eu também me sentia como Gideão se sentiu. Eu me sentia menos importante que os meus amigos do colégio, por exemplo. Porque eu estava na escola, mas eu era sempre 2 anos mais novo do que todo mundo da minha turma. E aí, por conta disso, eu era sempre o último a ser escolhido para os jogos de futebol, o último a ser escolhido para um trabalho. Isso realmente me deixava muito triste. E eu não sei você, mas eu já me senti assim. Talvez você também já deve ter se sentido assim. Será? Como alguém que talvez não tenha importância, será que você não se sente assim em casa? Poxa, eu sou o irmão mais novo, acho que eu sou menos importante. Ou então, não, sou o irmão mais velho, acho que meu pai só dá atenção para o meu irmão mais novo. Talvez você tenha se sentido assim já, né? Ou com algum colega da escola, com algum primo, eu não sei. A questão é que se você já se sentiu assim, ou até se sente assim, como eu também me senti, o que a gente precisa fazer agora é parar e ouvir o que Deus tem para falar pra gente. Porque Gideão também se sentiu assim, mas Deus o tratou de uma forma diferente. Apesar dele se sentir o menos importante, Gideão apenas confiou na palavra de Deus para ele, e aí ele foi usado grandemente para libertar o povo. Em pouco tempo, Gideão passou de menos importante para o mais respeitado do povo de Israel. E era respeitado até pelos seus inimigos, que temiam e tremiam na base quando Gideão chegava. Mas isso tudo, lembre-se bem disso, não é porque Gideão era o cara, Gideão era top, mas sim porque Gideão confiou em Deus e Deus foi a força de Gideão. Então, para a gente acabar, o que a gente precisa fazer é exatamente o que Gideão fez. Confiar em Deus, deixar o nosso medo de lado e justamente crer que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida e quer usar as nossas vidas para o plano dele de forma maravilhosa e extraordinária. Beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Deus é muito organizado, hein, Rebeca? Você vê? Já pelas organização da criação, né? Cada coisa feita cada num coisa dia. no seu tempo. Foi o momento de vir primeiro as plantas, depois os insetos, os animais, até por último o homem. Olha que coisa legal. E os juízes partem também de uma organização. Sério? Pois é, porque Moisés estava lá sozinho querendo julgar todas as causas de Israel. Foi legal porque o sogro dele disse assim: rapaz, divide essa tarefa, coloque juízes no povo. Aí vem os juízes que a gente aprendeu hoje. Muito legal, né? Deus organiza as coisas e ele deu sabedoria para um homem ali para falar: fala para Moisés lá que eu preciso que ele aprenda um negócio muito importante, né? E Gideão foi o primeiro deles. Você gostou da história de Gideão? Cara, eu gostei. Mas eu acho que nada se compara com a história de Débora. Pois Cara, é, mas que... Começa por Débora, então. Ela era que uma te chamou a profetisa. atenção? Ela era uma profetisa de Israel e também era uma juíza, obviamente. Foi uma das primeiras, a primeira mulher, na verdade. Você tá lendo alguma coisa aqui embaixo, hein?
Você Óbvio. fez o seu PG e... Coloca aqui, vai. Ah, eu vou com contar pra vergonha. vocês, ó. A colinha dela, Gente, na verdade é até uma boa oportunidade de falar pra eles, né? Sempre quando você for fazer algum estudo, é sempre importante anotar tudo pra memorizar, relembrar, ó. É verdade. recordar a viver. Nossa, toda nas frasezinhas, hein? Mas, cara, eu anotei algumas coisas que a gente pode aprender com Débora. O quê? Me diga. Aqui, ó, eu vou ler pra vocês. Podemos aprender 2 lições mega importantes de liderança com Débora. Número 1. A verdadeira autoridade vem de Deus. Segundo tópico importante foi precisa dar exemplo. Cara, a Débora, ela não era guerreira. Você sabia dessa? Eu sabia, mas acho que ela era corajosa pra caramba. Tá doido? Cara, ela não era guerreira e ela foi pra guerra pra dar confiança ao... Como que era o nome? Barack? Barack? Não Barack Obama? Não Obama. Ah, Isso aí é tá. top também, mas não foi ele, não. Poxa, então o Long Barack... time É ago, verdade, o Barack tava sem coragem, assim, ela falou Exato. assim, só vou se você for, Débora. Que mulher, vou. hein? Que mulher. Cara, Olha, muito Débora top. foi incrível. E é exatamente isso o segundo tópico que eu coloquei, que é preciso dar exemplo. Ela não só, tipo, vai lá que eu fico aqui de Ela boas aqui foi na minha pra casa, né? Não, cara, ela foi pra guerra também. Com o Gideão foi a mesma coisa. Ele foi muito corajoso, deixou Deus guiar. Tinha 32 mil homens e Deus falou assim, vamos fazer uma seleção aqui, eu quero só 300. 300. Esparta! This is Sparta! Sabe, Lá, 300, muito velho, muito 300 homens venceram milhares dos guerreiros. Isso é incrível, porque colocaram Deus à frente. E Sansão? Sansão se achava autossuficiente. E talvez foi aí que deu errado para Sansão, porque ele acreditava na força dele e ele, como nazireu, que não podia cortar o cabelo, Deus tinha dito isso a ele. Ele foi lá e contou o segredo para uma mulher. Contou o segredo pra uma mulher que já tentava trair ele faz um tempo. Pois é, e ele nem sacou. Pois é, e aí que pena, Sansão foi desobediente e pagou de uma forma muito triste, né? Ficou cego, foi pra cadeia E pagou com a vida. e pagou com a vida no final. Eu acho que a gente tem muito a aprender com os juízes. Débora e Gideão. Não podemos nunca nos esquecer desses corajosos que colocaram Deus à frente e disseram, a gente não pode sem Deus. Chega mais, chega mais, chega mais. Tá pensando que ia passar liso sem desafio de novo? Achou errado, hein, garotinho e garotinha? Rebeca, conta aí, qual é o desafio da semana? O desafio da semana é sobre o enigma de Sansão. Que vocês vão encontrar lá em Juízes 14, é isso mesmo, Isso aí. Emerson? O versículo você procura depois. hein? Exatamente. Fala assim, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Vocês vão ter que conversar durante o PG sobre o que vocês entendem sobre isso, algum personagem bíblico que você lembra sobre essa frase. Faça suas pesquisas aí antes do PG. Ó, você gosta de enigma? Conseguiu responder esse aqui? Então cria um essa semana, manda para um amigo teu, brinca com os teus familiares ali, ó. Pensa num personagem bíblico, pensa numa questão bem legal e bora se divertir. Pode mandar no grupo do WhatsApp do Com PG. certeza, é verdade. Eu vou ter a maior honra de tentar adivinhar o teu enigma, hein? Então é isso, gente. Acabou mais um episódio do nosso Ultra Talk. Calma, calma. De novo, você tá querendo sair tão rápido assim? Já falei que eu sou ansiosa. Ó, vamos abrir espaço aqui pro nosso robozinho, Ah, é. que ele já tem um nome, hein? Ah, já? Com certeza. E o nome escolhido que vocês votaram é o Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi um importante pregador que existiu na época da fundação da igreja. Está escrito lá no livro de Atos. A Bíblia conta que Apolo era muito inteligente e sabia pregar muito bem. E além de manjar muito bem da Bíblia, dos ensinamentos de Deus, ele também era um cara que falava de forma muito legal, muito bem. Quando ele falava, as pessoas se admiravam e queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Apolo é um nome muito legal e se você quiser saber mais sobre Apolo, procure na Bíblia, procure e faça uma pesquisa sobre ele. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Ai, yes! Pior que foi esse que eu botei mesmo. Então toca aqui. Você botou também? Hã? Não votei no Apolo. não. Perdeu a votação? Mas eu gostei do Apolo. Vem cá, Apolo. Tudo bem E aí, com você? Apolo, gostou do seu nome? Apolo, eu gostei de Apolo. Que tal a gente colocar o Apolo no TikTok também, hein? Olha, eu fiquei sabendo que ele dança bem, hein? Pois é, Você hein? não subestima esse Aqui, ó. robô, não. Desculpa, Emerson, ele dança melhor que você. Então é isso, gente. É melhor eu já parar aqui antes que o Emerson passe mais uma vergonha.
foi esse. Posso acabar? Você tem mais alguma? Pode, filha da mãe. Acabou mais um episódio do Ultra Talk. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E não segue nas redes sociais, não? Não vai falar nada disso? É que você já segue a gente, né? Se você não segue, segue a gente no Instagram, no TikTok, pra ver o Apollo dançando. E quem sabe até o Emerson, né? E se você não segue em lugar nenhum, é sua mãe que controla o celular, chacoalha a mãe, o pai, o tio. Vai lá, dá um curtir, coloca o vídeo no Se YouTube. inscreve no canal, dá um joinha Dá e um ativa o jeito sininho pra de assistir. notificação. Tá bom? Tchau! Episódio 2. Tem 3 coisas muito legais. Vamos resumir. Qual é a primeira? Organização mesmo? Bom, então é o seguinte. Bora. Bora pra onde? Ah, não, pô. Me ripou de novo aqui, cara. Poxa. Agora eu entendo a frase, sabia? Sozinho eu vou mais... Eu entrei em que parte? Eu vou te falar. Ah, tá. Você tá uma... Obrigado. Aí, Tá, qual é o seu nome? Emerson. Não, meu nome não é Emerson, não. Meu nome tem que ter um nome muito louco, né? Que o moleque tem... Ultra Não. Pix. Quando eu mirei pra lá. Emerson, quando eu mirei pra cá, Emerson.